Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Campeonato Brasileiro 2024, 7ª rodada. Depois de 2 semanas de paralisação, o Brasileirão retoma nesse final de semana a Série A, né? Retomando pela 7ª rodada. Na minha opinião, era para ter parado um pouco antes. Era para ter parado lá pela 5ª rodada, diante de tudo que estava acontecendo. Mas, pelo menos, parou, né? Alguns torcedores, né, não queriam parar porque entendiam que ia prejudicar o seu time. Esqueceu de olhar pelo lado humanitário, né? Fazer o quê? Faz parte. Bom, mas o campeonato voltou. Tivemos jogos sábado e domingo, 5 jogos no sábado, 5 jogos no domingo. Coisas interessantes para falar desta 7ª rodada. Coisas muito interessantes. Você, meu amigo, quem venceu mais? Os mandantes ou os visitantes? Tivemos mais vitórias do que empate? E o líder? O líder é líder ou está líder? Então, tudo isso a gente vai falar nesse momento. A dança das cadeiras na zona do rebaixamento de gigantes. Então a gente vai falar tudo sobre isso agora aqui no canal do seu amigo Alexandre Magalhães, esse careca que vos fala. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado do compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Vamos aqui começar pelos jogos, né? Lembrando que vai ter uma pausa para a data FIFA, tá? Teremos jogos amistosos aí para a data FIFA. Essa data FIFA de amistosos, o Campeonato Brasileiro vai parar. O que não vai é para a Copa América, tá? Só para lembrar. Então o Campeonato Brasileiro volta na próxima terça-feira, ou seja, sem ser essa terça-feira agora, dia 4, só no dia 11. Tá? Então teremos aí um período. Porém não vai ficar sem jogos. Além dos jogos da Seleção Brasileira, teremos 3 jogos atrasados do Campeonato Brasileiro da Série A e teremos 4 jogos, 2 da Sul-Americana, 2 da Libertadores e 2 jogos das finais da Copa do Nordeste. Então teremos jogos aqui no Brasil, eu estou falando a nível de Série A. O de Série B, sinceramente, eu não sei. Eu vou até dar uma olhada aqui rápido, só para saber se no meio de semana vai ter jogo. Só rapidamente aqui. Teremos. Final de semana teremos jogo da Série B. Ou seja, nessa data FIFA, a Série B não para. Nessa data FIFA, a Série B não para. O que para é a Série A. Mas mesmo assim teremos alguns jogos atrasados. Então vamos lá, galera. Bom, tivemos Grêmio 0, Bragantino 2. Eu tinha apostado no empate ou vitória do Grêmio, só que eu esqueci que o Grêmio joga pela Libertadores. Então o Grêmio ia para esse jogo contra o Bragantino, obviamente com o time reserva. Eu esqueci disso. E aí acabou dando o Bragantino, né? Será que o Bragantino, se tivesse pego o Grêmio titular, ia ganhar? Até poderia, mas seria um outro jogo. Então, Grêmio 0 com o time, basicamente, reserva. 0, Bragantino 2. Cara, o resultado que me chamou a atenção, não. O time do Bragantino é bem ajeitado, é bem competitivo. E
aí quando pega um time que está desarrumado por desentrosamento e um pouco mais fraco porque não são os titulares, o Bragantino é mais forte. Então, sinceramente, eu não vejo essa derrota do Grêmio, reserva em casa para o Bragantino, como uma coisa de outro mundo, levando em consideração que o Bragantino é um time bem competitivo. Tivemos Vitória 0, Atlético Goianiense 2. Os dois times começaram mal o Campeonato Brasileiro, os dois times não tinham vencido. Agora o Atlético Goianiense consegue a primeira vitória. O Atlético Goianiense fez jogos bem competitivos, mesmo quando perdeu, fez jogos bem competitivos. Jair Ventura arma bem o time, mas estava dando um certo azar, foi prejudicado em outros. E o Vitória não está conseguindo se encaixar. Parece que o Vitória ainda não entendeu que o sarrafo da Série A é mais em cima. E aí tem as expulsões, né? As expulsões frequentes no time do Vitória está atrapalhando. Esse jogo foi um que teve um jogador expulso no primeiro tempo, 2, 3 minutos depois tomou o gol. E aí fica mais difícil. E o Atlético Goianiense foi muito inteligente em saber aproveitar aquele homem a mais que ficou. Então, Vitória 0, Atlético Goianiense 2, para mim, resultado justo. Fluminense 1, Juventude 1. Juventude, depois dessa parada, né, que teve por causa da tragédia do Rio Grande do Sul, sem condições de treinar, voltou a treinar em um local que não tinha muita condição, parecia um campo de terra batida, molhado, sem condições, mas com muita força, muita garra, muita vontade, empatou com o Fluminense. E eu vou te dizer, o Juventude não foi pior do que o Fluminense. O Fluminense, mais uma vez, não faz uma boa partida. Sinceramente, eu não me lembro em 2024 o Fluminense ter feito alguma boa partida. Tá? Nenhuma partida do Fluminense em 2024 lembra 2023. E mais uma vez o Fluminense não jogou bem. Tá? Não jogou bem. O empate de 1-1 justo, porque o Juventude não merecia perder pro Fluminense. Então, placar de 1-1 justo. E o Fluminense deu sorte, que apesar do empate, a gente vai ver lá na frente, que saiu da zona do rebaixamento. Cuiabá 0, Internacional 1. Cuiabá, para mim, é grande decepção. Os últimos anos aí vem mostrando competitividade, vem mostrando aí briga, tá na Sul-Americana, mas estamos na 7ª rodada. O Cuiabá não ganhou nenhum jogo até agora e não fez nenhum gol. Ou seja, vergonhoso. E o Internacional, que voltou a jogar pela Sul-Americana, acabou perdendo em casa, depois desse período também, né? Acabou perdendo em casa. Hoje deu uma resposta. O Internacional tem jogo pela Sul-Americana, tem 2 jogos, um no meio de semana e outro no final de semana. Mas tinha que dar uma resposta. Deve ter ido com um time meio misto também, mas conseguiu vencer. Então, grande vitória e para mim um placar normal. O Internacional venceu o Cuiabá fora de casa, para mim, normal. Corinthians e Botafogo. Corinthians e Botafogo. Corinthians 0, Botafogo 1. Seria um jogo muito parelho, tá? Muito parelho, muito complicado para os dois lados. Não foi um jogo ruim, nem de Corinthians e nem de Botafogo, com características diferentes. O Corinthians com mais posse de bola, tem um vídeo aqui no canal, mas o Botafogo mais assertivo. Vitória do Botafogo, algo anormal? Não. Vejo um placar normal. Agora, para o Corinthians foi muito ruim que o Corinthians trocou de lugar com o Fluminense. O Fluminense com empate saiu da zona de rebaixamento e empurrou o Corinthians. O Corinthians agora está na zona de rebaixamento. Esses 5 jogos, Grêmio 0, Bragantino 2, Vitória 0, Atlético Goianiense 2, Fluminense 1, Juventude 1, Cuiabá 0, Internacional 1 e Corinthians 0, Botafogo 1, foi no sábado. E o detalhe, nenhum mandante venceu no sábado. Nenhum mandante venceu no sábado. No sábado, apenas o Fluminense, que foi mandante, conseguiu empatar. Ou seja, de 5 jogos, os mandantes só fizeram 1 ponto. Grêmio, Vitória, Fluminense, Cuiabá e Corinthians. Desses 5 times, apenas o Fluminense conseguiu empatar. Pai dos mandantes bobearam muito no sábado. Agora vamos para os jogos de domingo. Bom, Vasco da Gama 1, Flamengo 6. Tem um vídeo aqui no canal, cara. Cara, a maior goleada do Flamengo na história
porque a maior goleada do Flamengo tinha sido 6-2 em cima do Vasco. Agora é essa, 6-1. E, irmão, não tem muito o que falar, cara. Foi 6, mas tranquilamente dá para ter sido uns 8. Só para você ter ideia, você que não acompanhou o jogo, o Flamengo chutou 30 vezes, o Vasco chutou 2. É isso. Tô de sacanagem, não. O Flamengo chutou 30 vezes, o Vasco chutou 2. Então, Vasco 1, Flamengo 6. O Vasco era o mandante. Mais um mandante que perde. Atlético Mineiro 1, Bahia também 1. Grande jogo, jogo disputado, difícil para os dois. O Atlético Mineiro com mais posse de bola, mandando mais no jogo, indo mais para frente. O Bahia não conseguindo o seu formato de jogo, que é com aquele quarteto, com predominância de posse de bola. O Bahia não conseguiu essa posse de bola. A posse de bola ficou com o Atlético Mineiro. Acabou que tem um vídeo aqui no canal que o Bahia conseguiu o empate quando começou a mudar a formatação do time para pontas. Acabou empatando e num golaço do Ademir. Mas também o resultado para mim é resultado normal diante de duas equipes fortes, duas equipes que estão brigando ali na parte de cima da tabela. E eu acredito, a não ser que aconteça algo mais anormal, mas eu acredito que tanto o Atlético Mineiro quanto o Bahia vão brigar até o final ali na parte de cima da tabela. O Bahia ainda precisa dar uma reforçada no seu elenco em algumas peças, mas em algumas posições. Mas eu também acredito que o Bahia vai conseguir se manter. Vai ter uns altos e baixos, igual qualquer time vai ter, mas eu acredito que o Bahia vai se manter na parte de cima da tabela. O placar de 1-1, para mim, é normal. Se o jogo fosse na Bahia, também se fosse empate, para mim seria normal. Mais um visitante que não ganha. 7 jogos até agora, nenhum visitante venceu. Apenas 2 empates. Atlético Mineiro e o Fluminense. Aí vamos para Criciúma e Palmeiras. Criciúma 1, Palmeiras 2. Mais um visitante que não vence. Perde. Criciúma, que está aí com poucos jogos, Criciúma que está com 3 ou 4 jogos só. Pegou um Palmeiras que está vivendo um momento meio conturbado, né? Está vivendo um momento meio complicado aí, com Abel, com o time, não vem fazendo boas partidas, mas você não pode desdenhar do Palmeiras nunca, o atual campeão brasileiro, e aí venceu fora de casa por 2-1, fez 1-0, tomou um empate, depois conseguiu fazer 2-1. E aí falaram numa transmissão, quando o Palmeiras fez o gol, que foi o Lázaro que fez o segundo gol, aí o cara completamente desinformado, ele me mete essa. Rapaz, essa base do Palmeiras é muito forte, o Lázaro, da base do Palmeiras. Irmão, o Lázaro não é da base do Palmeiras. O Lázaro saiu daqui da minha cidade, da onde eu moro, o Rio das Ostras, da escolinha do Flamengo para Gávea. O Lázaro é da escolinha do Flamengo, não é do Palmeiras. O Lázaro foi vendido lá para fora e o Palmeiras comprou. Ele não é da base do Palmeiras. Vamos se informar. Tá? E aí, o Palmeiras vence o Criciúma. Mais um visitante que perde. Ou seja, 8 jogos e nenhum visitante venceu. Cara, isso é para se chamar a atenção. 8 jogos e nenhum visitante venceu. Só que aí os 2 últimos jogos, os mandantes venceram. São Paulo 2-0 em cima do Cruzeiro. São Paulo fazendo uma boa campanha, uma boa recuperação. Vem aí de uma invencibilidade, vem fazendo bons jogos. Se classificou em primeiro lugar na Libertadores. O Cruzeiro se classificou em primeiro lugar no seu grupo na Sul-Americana. Mas o time do São Paulo é mais forte. Acabou o mandante mais forte vencendo em casa por 2-0. Também um placar dentro de uma normalidade. E o último jogo foi Fortaleza 1, Atlético Paranaense 0. Mais um mandante que vence. Na verdade, o segundo. Só teve 2 mandantes que venceram. São Paulo e o Fortaleza. O Fortaleza vive um momento melhor
do que o do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense conseguiu a proeza de, na Sul-Americana, num grupo fácil, ficar em segundo lugar. O Fortaleza não. Diferentemente, num grupo que tinha o Boca Júnior, o Fortaleza ficou na primeira colocação na Sul-Americana. E aí, o Fortaleza, na minha opinião, foi mais organizado e mereceu a vitória perante o Furacão. Então, nenhum resultado, para mim, zebra. Agora, tivemos um resultado fora da curva, né? Que ninguém espera num clássico entre Vasco e Flamengo ter uma goleada de 6-1. E aí eu vou lembrar da frase, né, que um jogador do Criciúma falou quando ganhou do Vasco de 4-0 em São Januário. Ele falou, bom, nós não jogamos contra um gigante. O Vasco já foi gigante, hoje não é mais. Foi mais ou menos por aí que ele falou, ou seja, ele disse que o Vasco não é mais um time grande. Caiu 4 vezes. Bom, muita gente criticou, mas será que ele está errado? Será que ele está errado? Então, para mim, o destaque da rodada é... O destaque da rodada... Bom, se tinha, eu já tirei. O destaque da rodada, obviamente, é a vitória do Flamengo de 6-1 em cima do Vasco da Gama. Tá? Não é todo dia que num clássico regional você mete 6-1. Tá? E aí a decepção, obviamente, também não tem como não ser, apesar de muitos mandantes ter perdido, o Grêmio perdido, Vitória perdido, Cuiabá perdido, Corinthians, Criciúma, poderia ser a decepção, a derrota desses mandantes, mas, porra, não tem como a decepção não ser o Vasco da Gama ter tomado de 6-1. Então, o destaque é o Flamengo, a decepção é o Vasco da Gama. Tamanha diferença que foi o jogo. E aí vamos para a classificação. Então, ao término desta 7ª rodada, lembrando que tem times com 6 jogos, tem times com 5 jogos e tem um time com 4 jogos que é o Criciúma. Levando em consideração isso tudo, e aí eu vou dizer, líder não é líder. O líder está líder. É diferente. Quando você fala em liderança de uma pessoa perante uma equipe, numa empresa, aquele cara ali, é o nosso líder. Porque chefe e líder são coisas diferentes. Todo mundo já falou isso, todo mundo sabe disso. Não necessariamente o chefe é um líder. O líder pode ser o empregado. O empregado é líder. Ele tem a liderança. Ele sabe liderar. Então, chefia é uma coisa, liderança é outra. Tá? Mas quando a gente fala em futebol, né, em primeiro lugar, você não pode falar, na minha opinião, você não falar, eu sou o líder. Não. O meu time está como líder. Está como líder. Ao término do campeonato, aí você pode mudar. Você foi campeão, eu fui o líder e o líder é o campeão. Aí é diferente. Mas enquanto está em curso, você não é líder, você está líder. Até porque se você pegar da primeira rodada até agora, se eu não estiver enganado, já mudou a liderança umas 5 vezes. O Atlético Paranaense foi líder 2 vezes e o Flamengo está sendo líder pela 2ª vez, se eu não estiver enganado. Então, a classificação está assim. O Flamengo, com 14 pontos, é o primeiro colocado. O Bahia, com os mesmos 14 pontos, é o segundo colocado. A diferença é o saldo de gols. O Flamengo tem 7 e o Bahia tem 3. Na terceira colocação, temos o Botafogo com 13 pontos. O São Paulo está na 4ª colocação, também com 13 pontos. O Atlético Paranaense está na 5ª colocação, também com 13 pontos. A diferença é, do Botafogo para o São Paulo, não é o saldo de gols, porque o saldo de gols está igual. A diferença é os gols feitos. O Botafogo fez 13 e o São Paulo 12. E em relação ao Atlético Paranaense, é o saldo de gols, porque Botafogo e São Paulo têm 6 de saldo e o Atlético Paranaense 5.
O Bragantino é o sexto com 12 pontos. Com 11 pontos, na sétima colocação, temos o Palmeiras. Com 10 pontos, temos 4 times. Internacional, Cruzeiro, Atlético Mineiro e Fortaleza. Nessa ordem. Internacional, 8º, Cruzeiro, 9º, Atlético, 10º e Fortaleza, 11º. A diferença é o saldo de gols. Tá? Saldo de gols? Tem uma coisa errada aqui. Tem uma coisa de errado. Ah, tá. Não. Tem uma coisa de errada aqui. Tem uma coisa de errada aqui, cara. Não sei se a tabela é essa não, mas é o que está aqui. Eu estou olhando na tabela do Brasileirão. Mas fiquei em dúvida aqui enquanto a classificação do Cruzeiro. Porque está mostrando aqui o Cruzeiro com 10 pontos, 6 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 8 gols, 9 contos, saldo de menos 1. O saldo do Atlético Mineiro é de mais 6. Só se o critério de desempate é o número de vitórias, né? É o número de vitórias, que o Cruzeiro tem 3 e o Atlético Mineiro tem 2. Aí na 12ª colocação, aí vamos lá, com 6 pontos temos mais 4 times. O Grêmio na 12ª colocação, o Vasco na 13ª, 14ª a Juventude e 15º é o Fluminense, com 6 pontos. A diferença é, Grêmio e Vasco tem 2 vitórias, Juventude e Fluminense só tem 1. Tá? Aí do Grêmio para o Vasco é o saldo de gols, que o do Grêmio é menos 1 e do Vasco é menos 10. E do Juventude para o Fluminense é o saldo de gols. O saldo de gols do Juventude é menos 2 e do Fluminense é menos 4. Aí na 16ª colocação, com o primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Criciúma, com 5 pontos. E na zona de rebaixamento, o Corinthians na 17ª colocação com 5 pontos, o 18º Atlético Goianiense com 4, o 19º é o Vitória com 1 e o 20º, o último colocado, é o Cuiabá com 0. Lembrando que o Cuiabá tem um saldo de menos 11, o Cuiabá não ganhou de ninguém e o Cuiabá não fez nenhum gol. Ou seja, ainda não começou o campeonato para o Cuiabá. Destaque da rodada. Bom, destaque da rodada para mim é o São Paulo chegando na 4ª colocação. Isso é um destaque da rodada, da classificação, tá? E para mim o Flamengo voltar à liderança. Então, o Flamengo voltando à liderança na 7ª rodada e o São Paulo entrar no G4 são os destaques. E as decepções. Bom, para mim, a decepção... Cara, para mim a decepção é o Corinthians, que entrou na zona de rebaixamento. E como eu falei, o Cuiabá, que ainda não começou o campeonato. Tomou 11 gols, não fez nenhum e não ganhou de ninguém. Então, irmão, decepção, Corinthians e Cuiabá, destaque, São Paulo e Flamengo. Então, tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!